Olá, bom dia. Hoje, dia 24 de janeiro, são 8 horas e 16 minutos. Vamos dar uma olhada no viés do dia do Ibov dólar e vamos dar uma olhada nas entradas ou nas possibilidades do price action do mini índice, tá? Olha, o Ibov, ele fez ontem uma outside bar, ou seja, ele rompeu, ele fez o viés do dia quando ele tomou a mínima do dia de anteontem, só que ele também tomou a máxima, faz uma outside bar, o fechamento foi forte abaixo da mínima, o viés de hoje é ataque à mínima de ontem, tá? Ele chegou, está sentindo a resistência aqui deste Fair Value Gap e ele também sente, né, o Mercadobras, ele sente a procura desenfreada de gastar pelo governo, pelo gasto, né, o fiscal ameaçado, isso eleva o prêmio de juro, a taxa de juro para o longo fica maior, e isso fica, o dinheiro ficando mais caro, a bolsa fica pesada, e é isso que a gente vê no reflexo aqui, tá bom? O dólar no diário ele segue em queda, DXY está desacelerando, as moedas emergentes estão em valorização, só que aqui no Brasil a gente sabe que tem que ter o cuidado com o, as nossas falas da política interna. Então, aqui nós temos um viés de ataque à máxima hoje, pode acontecer um repique aqui por conta desse fechamento, faltou fluxo para fechar o candle fechar abaixo da mínima. Nós temos aqui um Fair Value Gap dessa mínima, tira o candle do meio, né? Pega a mínima desse candle com a máxima desse, então a gente tem esse movimento aqui, tá certo? Que pode trazer uma certa recomposição de volatilidade nesse equilíbrio aqui, tá certo? E, finalmente, o mini índice, olhando para os 60 minutos, deixando as nossas marcações aqui um pouquinho de lado, ele, depois do rompimento desse último topo, ele faz uma pernada consistente de alta, com zigue-zague de alta, e ele, da tentativa desse ataque aqui, ele falha, deixa uma sombra. Aqui começou o Mercadobras, começou, né, o mundo inteiro fazendo bolsas, Europa, China, todo mundo trabalhando bem e, né, obviamente, ruído interno trouxe uma infelizmente, trouxe a queda para a Bolsa aqui neste horário, tá certo? Vamos ver. Dentro do FIBO que eu tracei, que foi a mitigação, ele fez um movimento fantástico. Fez um 61, segundo o 61 deixando o topo duplo, voltou para o 111, o 61, 111 novamente. Como ele fez a falha de estender o topo, ele voltou para o nível de FIBO que não estava aberto depois dessa pernada, que é o 7,6. Então, se houver uma falha de topo aqui, como o 7,6 está aberto, pode trazer o preço aqui para 122,220. E agora vamos dar uma olhada internamente como que foram as nossas oportunidades de ontem. Está vendo que tem um prêmio de desconto traçado aqui, né? Depois que ele tocou o, o 161, ele começou uma queda e a gente conseguiu fazer um frame aqui de entrada nos 5 minutos. Eu confesso para vocês que eu esperei esse toque nesse order block aqui. Tá vendo? Esse order block ele fez uma recomposição interna e veio, limpou o Fair Value Gap, ele mitigou o Fair Value Gap e fez uma propulsão aqui de venda, chegou, o algoritmo começou a funcionar forte nesse ponto aqui. Quando ele tocou a região de abertura desse candle de order block aqui, ele reagiu. Eu pensei nesse ponto aqui, eu fiz uma compra nesse ponto aqui, obviamente parcial, e saí no 0 a 0 porque eu imaginava que ele fosse atacar topo. Na verdade, quem pegou o inversion aqui, que eu tenho um Fair Value Gap de suporte, um Fair Value Gap de compra, depois eu tenho aqui, ó, tá vendo esse ponto aqui? Ele é um Fair Value Gap de resistência. E o que que acontece com esse de suporte? Ele inverte e vira de resistência também. Então, aqui nesse ponto, do melhor ponto de venda desse frame que aconteceu no 1 minuto, tá certo?
Não é um swing high aqui, tá vendo? A gente fez isso na sala, inclusive com os alunos, a gente discutiu isso bastante, inclusive. Foi essa quebra aqui. O que estava acontecendo? Eu peguei esse fundo mais alto, nesse ponto aqui, ele rompeu. Quando ele voltou, ele me tirou do 0 a 0. Ele não, ele tinha que segurar nesses fundinhos. Esse fundo anterior tinha que segurar e ele tinha que continuar atacando. Ele quebra. Depois eu vim fazer uma operação só aqui, ó. Toda essa queda aqui eu não tive entrada, não tive frame. Depois ele voltou a testar o preço de abertura com a VWAP por cima, força do dia, e aí também teve uma entrada de mais ou menos 300 pontos aqui. No final do dia teve outro movimento, vocês podem ver aqui, nos 5 minutos. Foi esse movimento aqui, ele gerou um Fair Value Gap, veio testar, faz uma outside bar. Vocês lembram que outside bar a gente tem o nosso movimento de expansão, né? Então essa outside bar já previu o ponto que haveria uma expansão, teve esse gap dos 5 minutos contra esse gap aqui, como aconteceu pela manhã, ele vira o quê? Inversion, né? Então, a gente tem esse movimento maior aqui. Eu só não tracei porque a gente não estava na sala, mas eu fiz os estudos para poder entrar e pegar esse movimento aqui. Deu, acho que mais 300 pontos. Eu não levei até o final, fiquei de fora dessa queda, mas deu uma queda muito boa depois desse movimento, tá bom? Nos vemos na sala daqui a pouquinho. Tchau, tchau.